Paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou fazendo uma série de 12 atitudes que nós temos que ter em prol do reino de Deus, para o reino de Deus avançar nessa terra. Já fiz um vídeo que era a primeira parte com 4 atitudes e hoje o segundo vídeo, a segunda parte, com mais 4 atitudes que nós temos que ter em prol do reino de Deus. E a primeira atitude neste vídeo é: não faça coisas que venham entristecer o Espírito Santo. Paulo escreve na sua carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, para não entristecer o Espírito Santo, no qual nós fomos selados para o dia da redenção. Entenda, a maior bênção para a humanidade é a salvação através de Jesus Cristo. E a maior bênção para a igreja é o Espírito Santo, que Jesus prometeu que o Pai enviaria. Quando Paulo escreve para não entristecer o Espírito Santo, essa palavra entristecer quer dizer magoar um amigo próximo. Entenda, a igreja de Éfeso foi criada na terceira viagem de Paulo, ali mais ou menos no ano 52 depois de Cristo. Ele encontrou 12 discípulos de João que eram batizados no batismo que João ensinava. Paulo pregou Jesus Cristo, eles desceram as águas novamente e depois foram batizados no Espírito Santo. Então começava essa igreja ali em Éfeso. Quando Paulo fala para não entristecer, não magoar um amigo próximo, você tem que entender que o Espírito Santo foi dado como consolador da igreja. João capítulo 14, versículo 16, Jesus disse que rogaria ao Pai, isso é, suplicaria ao Pai, e o Pai enviaria outro Consolador. A palavra Consolador quer dizer Paracletos. Para quer dizer ao lado e Kaleo quer dizer chamar. Então foi chamado para estar ao lado. Então o Espírito Santo, ele veio cuidar da igreja, veio ensinar a igreja, veio ficar ao lado da igreja como um amigo íntimo. E se você tem um amigo próximo, alguém que você gosta muito, se você não começa a dar atenção para ele, se você não o visita mais ou não o chama para visitar você, esse amigo vai ficar preocupado porque você não está mais tendo comunhão com ele. E ele vai se entristecer. É a mesma ideia. Isso é o principal que entristece o Espírito Santo. É você não buscar a face dele. É você não querer ter comunhão com ele. E aí, consequentemente, você perder a direção dele. Você perder a orientação dele. Por quê? Porque ele está entristecido. E o Espírito Santo, ele sempre avisa quando ele chega. Ele avisou quando ele chegou em Atos capítulo 2, só que ele não avisa quando ele vai embora, porque quando ele sai entristecido, ele sai quieto, ele sai cabisbaixo. E veja só, nós temos a capacidade de entristecer o Espírito Santo quando nós não damos atenção para ele, quando nós não buscamos a face dele, quando nós não aceitamos a orientação, a direção dele, porque o Espírito Santo sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você. Então essa atitude, não entristeça o Espírito Santo, não faça coisas que venham entristecer o Espírito Santo. E através dessa atitude, vamos para a segunda atitude que nós temos que ter em prol do reino de Deus nessa terra. E a segunda atitude é: coloque a sua morada, isso é o seu corpo, em ordem, porque o Espírito Santo mora nele. Paulo fala sobre isso na primeira carta aos Coríntios. No capítulo 3, versículo 16, ele diz para os coríntios: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Ele falava isso por causa da divisão que havia na igreja. As pessoas queriam a proeminência na igreja de Corinto. Isso era um espírito mundano que estava entrando dentro da igreja. E Paulo relaciona o Espírito Santo que morava neles, não concordava, não aceitava esse tipo de atitude, mas mesmo assim deixava os coríntios agirem da forma deles. E logo depois, no capítulo 6, versículo 19, nessa primeira carta aos Coríntios, ele repete o termo. Ele diz: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que já não sois de vós mesmos? Havia um problema ali na igreja de Corinto na questão de membros estarem se envolvendo com prostituição. Então, como a pessoa podia ter comunhão com o Espírito Santo e se envolver na prostituição? O Espírito Santo não os havia abandonado ainda. Queria trazê-los de volta. Por isso que Paulo alerta aos coríntios sobre essa questão. Como que eles vão se envolver com prostituição, tendo o Espírito Santo morando dentro deles?
próprio Paulo fala sobre isso na carta dele que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 7, dizendo: o bem que ele queria fazer, ele não conseguia fazer, e o mal que ele não queria fazer, isso ele fazia. Ele disse que havia uma lei que lutava contra a lei do entendimento dele. No seu entendimento ele não queria fazer, mas os membros, o corpo, a carne dele desejava fazer aquela vontade humana. Na carta aos Gálatas, no capítulo 5, ele chega a falar sobre isso também, quando ele diz que a carne, isso é o desejo humano, luta contra o Espírito. O Espírito ali está com letra maiúscula, então é o Espírito Santo, que a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem, cada um contra o outro, para que não façam o que querem. Vejam como o Espírito Santo luta contra a nossa carne. Para quê? Para o nosso crescimento espiritual. Paulo fala bem claro sobre isso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, quando ele diz que os coríntios não se separavam como devia. Ali no capítulo 6 ele diz: não vos prendais em jugo desigual com os infiéis. Por quê? Porque o jugo era uma peça de madeira que os bois usavam para arar a terra. Então eram 2 bois com um jugo. Então eles colocavam geralmente um boi mais experiente, que já fazia o caminho, e um boi mais novo, que não fazia o caminho, não sabia como era. Então o boi experiente sempre conduzia o boi mais novo para fazer aquele caminho. E é a mesma ideia aqui, quando ele diz para não prender em jugo desigual, isso é, você quer levar pelo um caminho, mas aquela pessoa que tem um jugo desigual quer levar para outro. Por isso que ele diz nessa continuação: que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso há entre o templo de Deus com os ídolos? Porque Deus disse que nós somos templo do Deus vivente. Ele habitaria em nós e andaria conosco, e nós seríamos os seus filhos, e ele seria o nosso Deus. Então, o Espírito Santo mora dentro de nós. Vamos colocar a morada de Deus, a morada do Espírito Santo em ordem. Como eu faço isso? Voltamos novamente para Gálatas capítulo 5. Um pouco antes de Paulo falar que a carne luta contra o Espírito, ele diz: andai em Espírito, Espírito em letra maiúscula, e não cumprireis as concupiscências da carne. Essa palavra andar quer dizer andar junto, andar do lado. O Espírito Santo dá um passo, você dá o passo junto com o Espírito Santo. E não cumprireis as concupiscências, isso é, você não vai cumprir os desejos da carne, a vontade humana, a vontade que é contra a vontade de Deus. Então, quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você ter comunhão com o Espírito Santo, mais a tua morada vai estar em ordem para ele habitar ali, e mais o reino de Deus vai avançar nessa terra através da tua vida. E nessa segunda parte, a terceira atitude que você deve ter em prol do reino de Deus através da sua vida nessa terra. Busque com dedicação o significado do seu chamado. No 139, nos versos 15 e 16, o salmista escreve que os ossos dele não foram encobertos quando no oculto ele foi formado e entretecido como nas profundezas da terra. Deus está dizendo que ele teceu o salmista como fizesse uma obra de arte. E no verso 16 ele diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nenhuma delas ainda havia. Então entenda, Deus escolheu você para nascer nesse tempo, nessa época, nesse lugar, para você ser um homem, uma mulher de Deus, para ser usado em prol do reino de Deus. Deus te escolheu. Por isso que é importante você buscar com dedicação o significado do teu chamado. Em Efésios capítulo 4, versículo 11, Paulo escreve que ele mesmo, o Senhor Jesus, ele mesmo, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, cada um de nós, cada um que é salvo, cada um que sabe que foi o Senhor que o salvou, que o escolheu, sabe que tem um chamado dentro desses 5 ministérios. É um processo que Deus tem na tua vida para o teu crescimento espiritual. Ele precisa fazer isso para você ser preparado para a obra do reino de Deus. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 18, Pedro escreve: antes crescei na graça e no conhecimento
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa palavra crescer quer dizer aumentar a estatura. Deus vai fazer você crescer, mas tem a sua parte. Em Filipenses capítulo 1, versículo 6, Paulo também escreve que aquele que começou a boa obra em nós, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará, isso é, vai aperfeiçoando a cada dia, a aperfeiçoará até o grande dia do nosso Senhor. Deus tem a parte dele para fazer, a parte dele ele já fez. Jesus morreu por nós, nós cremos no Evangelho, agora tem a nossa parte, buscar a face do Senhor, aprender da sua palavra, buscar mais e mais a cada dia. É imprescindível que nós venhamos nos aprimorar a cada dia. O Espírito Santo está aí como nosso professor 24 horas por dia. Por isso que Paulo fala no capítulo 12 de Romanos. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se a profecia seja segundo a medida de fé, se é ministério, que seja em ministrar, se é ensinar, que haja dedicação no ensino, se é exortar, que use esse dom liberalidade, aquele que governa com muito cuidado e aquele que exercita a misericórdia com alegria. Então os dons, as autoridades, os talentos que Deus nos dá, que Ele já preparou na eternidade para a nossa vida, nós devemos aprimorar esses dons a cada dia. Veja Davi. Davi foi ungido pelo profeta Samuel. Ele saiu dali e matou o gigante Golias. Depois, quando ele assumiu a tribo de Judá, ele foi ungido novamente para governar a tribo de Judá. E quando ele foi rei de Israel, ele foi ungido novamente para ser rei de Israel. Então foram as 3 unções de Davi. Davi foi crescendo e foi sendo ungido por Deus, para a unção de Deus acompanhar o seu crescimento. E assim comigo e com você, nós devemos estar crescendo. O escritor aos Hebreus fala de um problema que havia ali naquela comunidade. No capítulo 5, ele diz que as pessoas que estavam ali, os membros daquela comunidade, já deveriam ser mestres pelo tempo que eles são cristãos. Mas ele diz assim, mas eu preciso dar para você leite, porque vocês não conseguem ainda comer carne, vocês não conseguem ter um alimento sólido. O escritor aos Hebreus estava fazendo uma analogia de uma criança que tem que tomar leite e que não tem condições de tomar carne. Esse era o nível do crescimento dessas pessoas ali nessa comunidade dos Hebreus. É importante você buscar a sua chamada. O Espírito Santo está aí para te ajudar e entender o que Deus quer com você no reino e aí sim se aprimorar a cada dia. E a quarta atitude que você deve ter em prol do reino de Deus é muito simples. Seja quem você é. Isto é, seja realmente quem você é. Não viva de aparências, não tente ser aquilo que você não é. Seja quem você é. Jesus, quando pregou o Sermão do Monte, que está ali relatado em Mateus capítulos 5, 6 e 7, diante de tantas coisas que ele ensinou, ele salientou para sermos realmente o que somos, não vivermos de aparência, querendo honra de homens. Era isso que muito acontecia na época de Jesus ali com os sacerdotes, os líderes religiosos, queriam o galardão dos homens. Nessa época havia as práticas de dar oferta, de orar e de jejuar, que eram considerados atos de homens santos, onde que os fariseus, uma seita religiosa, gostavam de expor que tinham tais práticas, onde que Jesus diz qual era a verdadeira intenção deles quando ofertavam, quando oravam e quando jejuavam. Tudo isso está relatado no capítulo 6 de Mateus, quando Jesus fala da oferta. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao Pai que está nos céus. Mas quando vocês derem esmolas, não os façam como os hipócritas nas sinagogas, nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Quando você der uma esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que a direita faz, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê o secreto, recompensará publicamente. Aí Jesus fala da oração. Quando orar, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas esquinas, nas sinagogas, para serem vistos pelos homens. Eu já digo que eles já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e ora ao teu Pai que vê o que está oculto. E teu Pai que vê o que está oculto te recompensará.
E quando Jesus fala sobre o jejum, ele diz: quando jejuar, não te mostre como os hipócritas que ficam com o rosto desfigurado, para todo mundo ver que eles estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam seu prêmio, seu galardão. Porém tu, quando jejuar, lava o teu rosto, fica num jeito que as pessoas não saibam que você está jejuando, para que o teu pai, que vê o oculto, aí sim ele vai te recompensar. Note que as 3 atitudes que os fariseus gostavam de fazer para mostrar que era alguma coisa, as 3 Jesus diz para você fazer no secreto, fazer no oculto. Aí Deus que vê o secreto, Deus que vê o oculto, ele vai te recompensar. E onde que é o oculto mais escondido do ser humano? É no seu coração. E Deus esquadrinha o coração do ser humano. Note que o texto que eu citei, Jesus chama esses líderes religiosos de hipócritas. A palavra hipócrita quer dizer ator, então eles estavam fingindo aquilo que eles não eram. Chega um momento que Jesus chama esses fariseus, esses líderes religiosos, de sepulcros caiados, isso é, eram muito bonitos por fora, mas por dentro eram cheios de ossos podres, podridão, sujeira. Então Deus quer um coração sincero, Deus quer um coração humilde na presença dele, que seja aquilo que Deus quer que ele seja, não que seja maior do que ele possa ser. Salomão escreveu no livro de Provérbios que o orgulho precede a ruína. Então, quando vamos tentar ser alguma coisa que não somos ou que não é para nós sermos no reino de Deus, não dará certo e acabaremos em ruína. Paulo entendeu muito bem isso quando ele escreveu a carta aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 10. Por acaso agora eu fico persuadindo os homens ou a Deus? Procuro agradar os homens? Se estivesse tentando agradar os homens, não seria servo de Cristo. Antes nós éramos servos do pecado e agora nós somos servos de Cristo. Por isso, cumpra a tua chamada em prol do reino de Deus nessa terra. Mas entenda, seja aquilo que Deus quer que você seja. Nunca pense ser maior do que os outros. Amém? Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo. Deus abençoe a todos. Até a parte 3, a última parte dessa série de atitudes em prol do reino de Deus. Fiquem na paz. Tchau.